Fala galerinha, tudo bem? Mais uma aula pra gente, hoje sobre relações ecológicas. Então a gente está vendo aí sobre o ciclo dos materiais, nós vimos as cadeias e teias alimentares, mas nem só de alimentação vivem os seres vivos. Então, quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando da relação entre fatores bióticos e abióticos de um ambiente. E como esses seres vivos se relacionam entre si. Então, a gente vai ver primeiro as relações intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie. Elas podem ser positivas, como sociedade-colônia, negativas, como competição e canibalismo. Na sociedade, nós temos um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, caracterizado pela divisão do trabalho e solidariedade entre os membros. Então, aqui a gente está vendo aqui uma população de abelhas. As abelhas são exemplos de sociedade. Abelhas, formigas, cupins. Nós temos os indivíduos diferenciados por trabalho. Na colônia, a gente tem a união anatômica dos organismos, ou seja, eles vivem com os corpos grudados um no outro. E se um ser vivo da colônia morre, toda a colônia pode se prejudicar com esta morte. E os exemplos, né? A gente tem aqui, no caso, os corais. Os corais são exemplos de colônias. Agora, falando de relações negativas. A competição, que pode ser por nutrientes, abrigos, parceiros sexuais, entre seres da mesma espécie. Aqui na foto a gente vê dois leões brigando. Eles podem estar brigando pelo comando do bando, por uma fêmea, enfim. E o canibalismo. O que significa canibalismo? Comer um ser da mesma espécie. O exemplo disso são os louva-a-Deus. Eles comem os seres da mesma espécie. E falando agora sobre relações entre seres de espécies diferentes, né? Então, relações interespecíficas positivas, onde os dois indivíduos da relação podem ser beneficiados, ou eu posso ter benefício de um sem prejuízo do outro. O primeiro é o mutualismo. Os indivíduos se beneficiam com grande interdependência, ou seja, um não vive sem o outro. Então, cupins e protozoários é o nosso exemplo do mutualismo. Esses protozoários vivem dentro do sistema digestório dos cupins para ajudar na digestão da celulose. Cupim não se alimenta de madeira, só que o sistema digestório dele não é propício para isso. Para isso ele precisa ter um outro ser vivo dentro dele, que é o protozoário, que ajuda nessa digestão da celulose. Então, eles têm uma dependência. Um não vive sem o outro. Outro exemplo são plantas leguminosas e bactérias. Essas bactérias vivem na raiz dessas plantas, né, vivem nas raízes das leguminosas e ajudam na absorção de nutrientes, principalmente o nitrogênio, que nós vimos na aula passada dos ciclos biogeoquímicos. A protocooperação é muito semelhante ao mutualismo. Os dois se beneficiam, porém, um pode viver muito bem sem o outro. As duas espécies juntas se ajudam, mas se não tiver essa interação, eles vivem muito bem. Um exemplo são as aves e os mamíferos. Aqui nós estamos vendo um passarinho, que a gente chama ele de pássaro palito, na boca do jacaré. Esse pássaro, ele tira os restos de comida aqui que ficam no meio dos dentes do jacaré. O jacaré não come esse pássaro, porque ele sabe que esse pássaro não deixa que esse resto de alimento apodreça nos dentes dele, e aí pode causar outros problemas. Então, esse é um exemplo de protocooperação. Se não tiver o passarinho, o jacaré vai dar um jeito. E o passarinho vai ter outras formas de se alimentar. Então, no mutualismo, eu tenho uma dependência entre os seres vivos. Na protocooperação, não. No comensalismo, a gente tem
a gente tem uma espécie se beneficiando, mas a outra ela não vai ser prejudicada. Um exemplo é essa rêmora, que é esse peixinho que nada junto com os tubarões. Conforme o tubarão come, os restos que caem da sua boca vão ser aproveitados pelos peixes aqui. Então, ele não interfere na vida do tubarão, porém, ele vai se beneficiar desse resto que o tubarão deixa. É a mesma interação que a gente vê entre hienas e leões. O leão vai lá, pega o seu alimento e o que sobra, o que fica de resto, as hienas se aproveitam. Então, o leão não tem prejuízo com isso, mas a hiena é beneficiada. E a última interação interespecífica é o inquilinismo. Normalmente a gente observa esse inquilinismo nas plantas, né? Orquídeas, bromélias, que elas vão se fixar em galhos de árvores para poder se aproveitar, principalmente da luminosidade e do abrigo que essas árvores podem trazer para elas. Então, inquilinismo, eu vou me aproveitar do ser vivo, mas eu não vou retirar nada dele. E agora, interespecíficas negativas, onde eu tenho prejuízo da outra espécie, podendo ocasionar, inclusive, a sua morte. Então, a gente vai falar primeiro do predatismo. Eu tenho um predador, uma presa. Então, aqui eu tenho um felino e eu tenho um outro animal que vai servir de alimentação. Então, ele mata esse animal para poder se alimentar. Isso é predação. Predador e presa, onde eu tenho a morte, e a intenção do predador é exclusivamente alimentar. A herbivoria é a mesma relação da predação, tá? É um tipo de predação, só que ao invés de eu ter um ser vivo, eu vou ter produtores, eu vou ter plantas. Parasitismo é uma relação onde o parasita se instala no corpo do ser vivo para extrair alimento. Só que essa extração de alimento pode debilitar tanto o hospedeiro que ele pode ser levado à morte. Aqui na foto não vai dar para ver direitinho, mas isso aqui são cabelos com piolhos. O piolho é um parasita, ele vai se alimentar do sangue, né, da pessoa, e ele pode, a infestação ela pode ser tão grande que pode levar à morte. Outros tipos de parasitas são vermes e protozoários que parasitam o intestino humano, que podem levar à morte também. Outros tipos de parasita, pulgas, carrapatos, enfim. A gente chama de parasita aquele que extrai alimento, podendo levar o indivíduo à morte. Competição. Competição, ela vai ser a mesma lá da intraespecífica, porém entre seres de espécies diferentes. Então, eu posso ter competição por abrigo, por alimento, por espaço. Então, essa é a competição entre seres de espécies diferentes. Amensalismo ou antibiose são seres vivos que produzem substâncias tóxicas para outros seres vivos. Aqui no caso, a gente tem uma cultura bacteriana, tá? Então, esse zigue-zague branquinho são bactérias. E essa cultura foi colocado um fungo. Vocês podem ver que em volta do fungo, que é mais esbranquiçado que as bactérias, eu não tenho crescimento bacteriano, porque esse fungo produz substância antibiótica, né? E esse é um dos princípios da produção dos antibióticos. E para eu sobreviver a tudo isso, né? E para os seres vivos poderem sobreviver aos parasitas, aos competidores, aos predadores principalmente, eles vão ter algumas estratégias de sobrevivência. A primeira delas é o mimetismo. Aqui a gente tem duas borboletas muito semelhantes, porém uma delas é venenosa e a outra não. Então,
a natureza ela se criou desse mimetismo para imitar o ser que possa causar algum prejuízo. Então, o predador que vê essas duas, ele não sabe qual que tem o veneno e qual não tem. Então, ele acaba não se utilizando de nenhuma das duas para sua alimentação. A camuflagem é uma estratégia do ser vivo de se esconder no meio dos elementos da própria natureza. Aqui a gente está vendo uma coruja que ela fica muito semelhante aos galhos. Então, a sua aparência faz com que o predador a confunda com o galho da árvore e deixe ela lá quietinha. E o aposematismo é o que a gente chama de coloração de advertência. Então, o ser vivo, o predador vai ver, ele vai se lembrar que aquele ser vivo daquela cor, ou ele tem um gosto ruim, ou ele libera substâncias tóxicas, venenosas, irritantes. Então, o aposematismo é essa coloração de advertência. Então, se algum ser vivo que se alimenta de sapos, que já tentou se alimentar e sabe que esse não tem um sabor lá muito bom ou tem alguma substância que pode ser ruim, ele conhece pelo aposematismo, pela coloração de advertência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa um like, se inscreve no canal e lembrando que nem só de alimentação vivem os seres vivos, eles podem se relacionar entre si. Um beijo virtual.